Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de, mais uma vez, poder estar aqui lecionando, falando sobre as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre, o assunto é igreja. O assunto é igreja. Nós temos aqui um tema, de todo o trimestre, que diz assim: igreja, agência que vive e que propaga o mistério de Deus. Repito, agência que vive e propaga o mistério de Deus. E nós temos então 13 lições que são assim descritas, né? Então, 13 lições, de 1 a 13 na sequência aqui que eu quero mencionar. Primeira lição é a origem da igreja, é a que nós vamos estudar hoje. Depois nós temos a razão de ser igreja, a história da igreja, a contextualização da igreja, o ministério da igreja, a identidade divina da igreja, a união dos santos, a igreja e a propagação do evangelho, o serviço cristão, o instrumento da comunhão, o ministério do culto, o dever do ensino e, por último, a 13ª lição, os tempos difíceis e a igreja. Então, são essas, irmãos, as lições, os temas para esse trimestre de 2024. Eu quero, antes de mais nada, ler o nosso tema, o textuário da lição de hoje, que está em Atos capítulo 2, no verso 44, que diz assim: E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. O autor dessas lições foi o pastor Alaná Romão Caldas. Ele escreveu essas lições. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e muitas outras graduações. Então, é uma pessoa muito bem preparada e eu espero e oro para que a gente possa ter aqui excelentes estudos nesse trimestre falando sobre a igreja. Vamos orar então, pedindo a Deus sabedoria para que a gente possa não apenas falar aquilo que Deus quer que falemos, mas também que haja entendimento e compreensão da parte de todos aqueles que estarão nos assistindo. Vamos orar. Senhor, a nossa gratidão por mais esta lição e esta oportunidade de fazer a aplicação da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija, que não falemos outra coisa senão a Tua vontade. Abra os nossos ouvidos e o nosso entendimento para que possamos compreender e assim haja compreensão, da igreja e crescimento da nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós não vamos fazer aqui uma introdução de cada lição, mas eu quero fazer aqui hoje a primeira lição, que é a origem da igreja. A origem da igreja. Alguns até comentam, dizem, alguns estudiosos dizem que o livro de Atos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, em razão da gente perceber, da gente ver que foi o Espírito Santo que agiu no meio da igreja dos apóstolos. Mas ele leva esse nome, Atos dos Apóstolos. Mas, sem dúvida nenhuma, tudo que eles fizeram movidos pela ação do Espírito Santo a partir da descida do Espírito Santo ali na festa de Pentecostes. Diz assim: o livro de Atos dos Apóstolos é considerado o livro histórico do Novo Testamento que narra os primeiros momentos da igreja.
O desafio de manter-se simplesmente igreja em um mundo pós-moderno é instigador, mas a história da igreja primitiva revelará que a sua dependência e o vínculo com a palavra de Deus a fez triunfar, avançar em seu propósito. Todos nós sabemos, irmãos, as dificuldades que essa igreja primitiva, que estava ali em Atos, a dificuldade que essa igreja passou. Mesmo assim, a igreja avançou, a igreja ela seguiu em frente. E a igreja ela não vai morrer, ela pode passar por muitas dificuldades, como tem passado, mas a igreja do Senhor ela sobrevive e sobreviverá até a volta do Senhor Jesus Cristo. Qual é a mensagem da igreja? Nós encontramos em Atos capítulo 36 e no verso 40, e o autor menciona muito bem, dizendo o seguinte: o apóstolo Pedro, usado por Deus, prega ousadamente a mensagem do Evangelho, pós o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme está lá em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Deus se encarrega de impactar as pessoas com sua palavra. A ação direta do Espírito Santo na vida da sua igreja não é performance humana. Vejamos alguns aspectos dessa mensagem. Então ele diz aqui, primeiro a convicção, no verso 36. O texto nos apresenta certezas, dizendo, saiba, pois, com certeza. A convicção inabalável é aquela que perpassa os cânticos retóricos e performance gospel. A igreja tem êxito de sua missão quando ela tem convicções decorrentes de uma vivência prática do Evangelho. Afinal, não há nada mais cheio de convicção do que uma vida imersa e transformada pelo poder do Evangelho. O que o autor menciona, irmãos, é que o que caracteriza uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira é aquela que tem convicção, certeza de que Jesus veio, morreu e ressuscitou e que voltará. Existem muitos movimentos, chamados movimentos evangélicos, movimentos gospel, né? Que são momentos assim, de louvor, de adoração. Alguns até extrapolam de certo modo, mas isso não retrata verdadeiramente a igreja. A igreja de Jesus é aquela igreja que canta, que louva, que prega, mas com toda a convicção e certeza no coração de que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e que um dia voltará. O autor diz que há um conteúdo singular, no verso 36. Um outro importante aspecto de uma mensagem é o seu conteúdo. Deus deu à igreja a mais poderosa mensagem do mundo, porque sua proposta é transformar pecadores em cidadãos dos céus. Sendo assim, sua pertinência tem sua força e sua eficácia, diz o texto. A quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O seu conteúdo é Jesus, o único capaz de fazer nascer de novo e selar com o Espírito Santo. Ou seja, a igreja ela precisa estar centrada em Cristo Jesus. A mensagem deve ser cristocêntrica. A mensagem deve ser uma mensagem que aponta para a transformação que deve haver no coração do homem. Um evangelho que não transforma não é evangelho. Uma mensagem que não transforma não é uma mensagem. Pode ser muita coisa, mas não a mensagem verdadeira de Jesus Cristo. O terceiro ponto diz assim, ele promove desconforto. Verso 37. Os ouvintes de Pedro ficaram perturbados e aflitos. A mensagem do Evangelho não tem como objetivo os egos ou falas motivacionais. Não deve ser essa preocupação, pois os coaches já estão por aí para isso. Ele joga luz na realidade, deixando claro quão perdidos estamos e nos confronta a buscar respostas para as nossas profundas inquietações. É muito interessante isso aqui. Não dá para a gente aprofundar muito,
Mas, meus irmãos, nós temos visto hoje muitas pessoas indo aos cultos, né? E após sair do culto, eles dizem, o culto foi muito bom, e sai alegre, feliz, aquela coisa toda. Mas, na verdade, a mensagem que a gente precisa ouvir é sempre uma mensagem de confrontação com os nossos erros, com os nossos pecados. E muitas vezes a gente vai ao culto, para prestar um culto, e em vez de a gente sair alegre, feliz, achando que foi uma coisa maravilhosa, na verdade a gente deveria ter aquele sentimento de mudança, de transformação e até de choro em vez de alegria. Quando há uma confrontação com os nossos erros, com os nossos pecados e uma tomada de decisão que se exige de nós para uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação. O ponto 4 diz assim, conduz ao arrependimento, verso 38. A mensagem do Evangelho denuncia nossos pecados e exige arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependimento está além de um sentimento de culpa ou de remorso. Ele é a plena consciência do erro e a pronta decisão de abandoná-lo. Não há arrependimento sem que a pessoa, de fato, abandone o pecado. É preciso que o pecado seja abandonado, deixado. Esse é o verdadeiro arrependimento. Também diz assim, salvadora, no verso 40. A mensagem maravilhosa do Evangelho é salvadora. E essa mensagem é a mensagem de Cristo Jesus. O texto diz, aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Numa ideia clara de escapar da perdição, pois a vida com Cristo é incompatível com o modo de ser dessa presente geração. Não há como, meus irmãos, a gente ser salvo, crer em Jesus como nosso Salvador, ter a certeza da salvação e viver uma vida de pecado. Não há como fazer isso. É preciso que haja mudança. O ponto 2 da nossa lição fala sobre a constituição da igreja. Está lá em Atos capítulo 2, do verso 41 ao verso 42. O texto bíblico nos revela um número de aproximadamente 3.000 pessoas se filiando à igreja numa só mensagem. Surgem assim os primeiros frutos de sua pregação. A formação da igreja revela marcas peculiares e a primeira o número é decorrente de pessoas batizadas. A segunda foram batizados somente aqueles que reconheceram a palavra em seus corações. Qual é o conceito de igreja, então? O conceito de igreja fica claro. Ela é o ajuntamento de pessoas que creram e foram batizadas, e não o prédio, ou não o local de culto, como também mostra a declaração doutrinária dos batistas brasileiros, que diz assim, igreja é a congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. O nome batista, por exemplo, surgiu em decorrência a algumas brincadeiras até e críticas, pois havia um grupo de cristãos que rebatizavam. Então esse grupo foi inicialmente chamado de anabatistas e depois passou a se chamar batista. Por quê? Porque eles estavam juntos, unidos, ali cumprindo, fazendo a vontade de Deus. Outra característica da construção da igreja era a perseverança. Esta é uma ação de Deus no crente, mas a igreja também é um instrumento dessa perseverança. No texto vemos que eles perseveravam e estavam juntos, ou seja, o ajuntamento promovia a perseverança. A igreja é chamada de corpo. Os membros desse corpo estão interligados pelo mesmo Espírito. Assim,
Um dos efeitos de se viver em comunidade sobre a régia de Cristo é que os membros convivem e se relacionam em amor, cuidado e ânimo mútuo. Irmãos, isso aqui é tremendamente importante, porque alguns acham que podem ser crentes, mas não fazerem parte da igreja, não é? É um erro, do meu ponto de vista, e também um ponto de vista bíblico, isso é um erro, porque quem é membro da igreja, quem é da igreja, quem tem Jesus no coração, ele quer viver junto. O texto áureo que nós lemos aqui diz que todos estavam juntos, conviviam juntos e até tinham tudo em comum. Então, muita gente hoje que está fora das igrejas, os chamados desigrejados, e acham, pessoas dizem, mas eu estou bem com Deus, eu estou bem, eu leio a Bíblia, faço oração, só não quero saber de igreja. Bem, cada um tem as suas razões, até a gente entende isso, mas a igreja é assim, a igreja ela tem problema, ela tem dificuldade, mas nós queremos pertencer sempre à igreja. Então, se você não pertence à igreja, não está integrado na sua igreja, integre-se, porque isso é tremendamente importante. A perseverança da igreja é um outro ponto aqui, Atos capítulo 2, 42 a 47. Diz o autor, perseverança é uma atitude rara hoje. Para muitos, o que importa é praticidade, comodismo e imediatismo. Em vez de esperar, prefere-se pular etapas, abreviar, resumir, ou seja, exatamente a antítese da perseverança. Eu penso, irmãos, que nós como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ser perseverantes, não é? Manter a nossa dedicação, o nosso compromisso, a nossa devoção ao Senhor. E nada pode tirar isso de nós, não é? Nada pode afastar de nós, porque nada nos afasta desse amor que está em Cristo Jesus. Então a igreja precisa ser perseverante na pregação, ser perseverante na oração, ela precisa, nós como crentes precisamos ser perseverantes na pregação do Evangelho para os nossos familiares, nossos amigos. A igreja precisa ser perseverante. Perseverança no ensino dos apóstolos. O ensino é um elemento promovedor de coesão em grupo. O conteúdo desse ensino denominamos doutrina. O texto diz, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Aquelas pessoas estavam juntas por terem um arcabouço doutrinário comum. O ensino dos apóstolos era o trilho que pavimentava os caminhos e rumos da recém-nascida igreja. O planeta Terra tem hoje mais de 8 bilhões de habitantes, sendo a diversidade a marca desta população. Cada pessoa é única, assim como é a igreja. As pessoas são diferentes, mas o que promoverá a unidade é o ensino doutrinário, apostólico, na vida daqueles que o Senhor salvará. Então, o que é o ensino, né? O ensino é a doutrina da palavra de Deus, é o discipulado. E nós precisamos estarmos atentos a isso. A igreja não cresce se não houver ensino. A igreja não desenvolve se não houver a pregação da palavra de Deus. Então, precisamos perseverar no ensino. Por isso, tão importante a escola bíblica dominical na nossa vida. Perseverança na unidade e comunhão. Atualmente, o crescente número de desigrejados nos ensina o quanto é necessário a comunhão da igreja. Nós precisamos vivenciar essa comunhão, precisamos viver essa comunhão. A comunhão, koinonia no grego, é a unidade dos diferentes e, ante a hostilidade do mundo, os ataques de Satanás e as lutas com a nossa carne não é algo opcional, é uma questão de sobrevivência.
A igreja não é aquela que tem um belo templo, nem uma boa banda de louvor, ou um afinadíssimo coral, ou uma programação bem bonita, ou o melhor som, né? Ou melhor multimídia. A igreja mais importante, a melhor igreja é aquela que vive em unidade. A unidade é um pré-requisito para que o mundo creia na manifestação do grande amor de Deus nesse mundo. Por isso que a igreja ela precisa viver em unidade. Igreja que não vive em unidade, vive muitas vezes em discórdia, em confusão, em brigas, isso é muito ruim. Perseverança no partir do pão e também na oração. A vida em comunhão passa obrigatoriamente pelo amor uns para com os outros. Pessoas podem se organizar para estarem juntos por vários motivos: profissionais, esportivos, econômicos, políticos e até mesmo motivos criminosos. Mas a comunhão descrita na Bíblia é algo mais profundo e intenso, pois quem nos pôs nesse arcabouço de comunhão foi o sacrifício de Cristo, que nos redimiu, nos comprou e nos fez um corpo em Cristo Jesus. A unidade oriunda do amor de Deus entre os irmãos. E essa unidade deve ser significativa a ponto de transformar para além das fronteiras da igreja e impactar o mundo. Essa comunhão da igreja, ela deve ser de tal modo que Cristo possa ser exaltado, louvado, sentido, não apenas no seio da igreja, mas a comunhão ela deve ser de tal modo que isso transpasse o templo e ela vá então para nossas casas, para os nossos familiares, nossos amigos, enfim, todo mundo. É muito mais fácil ser crente dentro da igreja e mais difícil ser crente fora da igreja. Mas é justamente fora da igreja que a luz brilha. E nós somos luz e precisamos transmitir essa luz, que é a luz de Jesus. A Bíblia também destaca o poder da oração em comunidade. Pedro foi resgatado da prisão de alta segurança quando a igreja estava reunida em oração. Sem dúvida, a unidade da igreja, canalizada para a oração, promove a ação de milagres. Deus interage quando pessoas que desfrutam da sua graça se unem para orar, como Jesus declarou: o que concordamos aqui na terra, como igreja, será concordado nos céus. Meus irmãos, nós como igreja, esse ajuntamento, né, da igreja, não somente pregamos a palavra, mas também nós nos dedicamos à oração. E é através da oração que as nossas ansiedades, os nossos desejos, eles são alcançados. A oração também não é somente para pedir, a oração também deve ser para agradecer a Deus, sobretudo pelo que Ele é em nossa vida, não tão somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é em nossa vida. Para a gente finalizar, diz assim: a igreja como corpo vivo e dinâmico se fortalece quando, em unidade, busca o Senhor em oração. Esta é mais que mera liturgia, é a expressão contundente do quanto a sua igreja depende de Deus. Observemos que o Senhor acrescia à igreja pessoas que Ele mesmo salvava. A igreja que está lá em Atos é uma igreja muito eficiente, porque através da comunhão, através da oração, através do partir do pão, através do ajuntamento, as pessoas elas viam na igreja algo diferente. Então, quando a igreja se juntava, orava, pregava, as pessoas que estavam lá fora, elas iam chegando à igreja, porque
o Espírito Santo ia tocando em seus corações e elas iam chegando à igreja. Deve ser assim, meus irmãos, também a nossa igreja hoje, né? Deve ser, as nossas igrejas deve ser assim. A gente sabe que igreja, já falamos isso, igreja não é templo, igreja não é banco, igreja não é aparelhar de som, igreja somos nós. Estamos nós quando nós estamos reunidos ou quando nós estamos espalhados, mas como um todo nós somos igreja para fazer a obra do Senhor. Que você continue sendo membro dessa igreja. Se você está ausente, afastado, volte para a igreja, porque como eu disse nas lições anteriores do trimestre passado, a única coisa que Jesus vai voltar para buscar, e a única coisa que ele vai levar quando ele voltar, é a igreja do Senhor. Então, se você não for essa igreja, né, se você não estiver em comunhão como igreja, se você não estiver ajustado como igreja, talvez você tenha algumas dificuldades. Mas que a nossa oração e a minha oração é que você continue sendo igreja. A igreja pode ter suas dificuldades, a igreja pode ter seus problemas, mas a igreja é a igreja. Então, aqui nós vemos que a origem da igreja está lá em Atos, com a descida do Espírito Santo, e ali os discípulos foram tocados por Deus, tocados pelo Espírito, começaram a pregar e muitas almas se converteram a Cristo Jesus, foram batizadas e formaram aquela igreja, uma igreja que sofreu muito, que padeceu muito, mas essa igreja se manteve viva. E porque essa igreja estava viva, hoje também nós somos a igreja do Senhor. Talvez eu e você, talvez não, a gente vai passar, né? A gente vai passar, mas outros virão para nos substituir e outros também precisarão de ouvir a mensagem do Evangelho. Sejamos igreja, igreja que persevera, igreja que prega, igreja que vive, igreja, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela igreja que foi fundada, plantada por Jesus Cristo. E muito obrigado por fazermos parte, como corpo que somos, fazermos parte, ó Deus, dessa igreja. Como membros que somos, fazer parte dessa igreja. Muito obrigado por Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Muito obrigado, Deus, por essas lições e que nesse trimestre possamos aqui aprender coisas maravilhosas para a nossa vida. Não somente para sabermos como a igreja começou, mas para que também sejamos transformados pelo poder da palavra de Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.